Oi gente, tudo bom? Eu decidi que eu vou tentar fazer mais vlogs esse ano. Algumas pessoas no ano passado pediram, mas assim gente, não garanto nada, meus vlogs devem ser tudo desorganizado, porque eu sempre me perco pra fazer essas coisas, sei lá, eu acho meio... eu não consigo me organizar direito. Mas enfim, tá aqui. E basicamente o que vai acontecer? Eu decidi participar da Maratona Calhamaço, que é organizada pela Glaucia e pelo Micael da Alegria Literária e pelo Ezequiel Souza. Inclusive, eu vou deixar o link pro canal dos dois aqui embaixo para quem quiser conferir. E como é que funciona essa maratona? Uma vez por mês, eles escolhem um final de semana em que você se propõe a ler ou um calhamaço ou alguma coisa assim, ou pelo menos 500 páginas. Desse mês de janeiro a maratona vai ser dia 18 e 19. No caso agora eu ainda tô no dia 17, mas daqui a pouco vai dar meia-noite. Eu sei que tem gente que vai achar que 500 páginas é muita coisa pra 2 dias, mas assim, ninguém tá obrigando ninguém, não tem fiscal de leitura, não tem ninguém do teu lado te condenando porque você não conseguiu ler 500 páginas, sabe? É bem informal, bem light mesmo. Inclusive eu gosto muito do grupo por causa disso. E eu vou mostrar pra vocês o que eu pretendo ler nesses 2 dias aí de maratona. A maratona não tem o intuito de você obrigatoriamente ficar, tipo, acordado. É porque eu realmente durmo tarde, meia-noite não é horário pra eu estar dormindo ainda. Olha como você é lindo. Nenê. Nenê de mamãe. Oh, coisa fofa. Ai. Mas aí, enfim, o que eu pretendo ler nesses 2 dias? Eu pretendo concluir a leitura de Calamidade, do Brandon Sanderson. Esse é o último livro da série Os Executores, continuação de Coração de Aço e Tormenta de Fogo. E eu estou exatamente no início da parte 4, né? Que é a página 264. E eu pretendo terminar, deve dar umas 113 páginas desse livro aqui. Então eu quero concluir ele. E depois de eu concluir esse aqui, eu quero começar a ler e concluir o Contos de Fadas Nórdicos, que é aquele livro que eu falei que eu comprei na pré-venda e não li. Então acho que ele vai ser super tranquilo de ler na maratona, porque são contos, e por ser contos eu acho que vai me dar aquela sensação de que eu tô concluindo mais coisas. Então acho que vai ser bem tranquilo. E esse livro tem, tirando os agradecimentos, né, porque é só lista de nome de gente, são 307 páginas. Então está aqui, desse final de semana esse livro não vai passar. E por último, um livro que eu já deveria até ter começado por causa da leitura coletiva que a Gal está organizando, que é Misery, do Stephen King. E eu tinha separado aqui a meta, acho que dava 80 e poucas páginas. Mas assim, 80 e pouco, 90, enfim, vai bater a meta das 500 páginas pra maratona. E eu espero que eu consiga ler tudo, né? Porque, sinceramente, eu flopo todas as maratonas. Tipo assim, eu paro em 300 e poucas páginas, a verdade é essa. E eu espero muito conseguir fazer essa maratona direitinho. E dependendo de como sair, talvez eu tente fazer mais vlog pra vocês, não sei. Mas enfim, vou parar de ficar devagando aqui, até porque já deu meia-noite e eu vou começar a ler. Oi gente, bom dia. Eu vim aqui falar um pouquinho com vocês, tomar meu café. Na verdade eu tô acordada há um tempo, mas eu tava esperando o vizinho parar de fazer barulho com a Maquita. Mas enfim. Terminei de ler ontem Calamidade e eu gostei muito do final. Eu não esperava aquilo de jeito nenhum. Porque, tipo, o Brandon Sanderson, ele foi incrível na escrita dele, porque ele conseguiu fazer os elementos da própria história darem pra ele a liberdade criativa pra ele poder fazer o que ele quisesse, sem estar desrespeitando as regras do próprio mundo que ele criou. E o rumo que as coisas tiveram acabou tornando tudo muito diferente do que eu estava imaginando. Eu não imaginava aquele final, mas ficou bom porque ele conseguiu me surpreender. E ainda falando sobre a questão da liberdade criativa,
O final da história é fechadinho, tá? Fechou a trilogia, acabou ali mesmo. Só que ele fez uma coisa que, se ele quiser muito, ele pode voltar para esse universo a qualquer momento e criar novas histórias com novos personagens. Ou até mesmo com os mesmos personagens. E falando em personagens, uma outra coisa que eu gostei muito é porque o Brandon Sanderson, ele faz você acreditar que os personagens não estão seguros pelo roteiro. Então, assim, em qualquer momento eles podem se ferir, se machucar, morrer, entendeu? Então isso dá uma atenção durante a leitura. E também, outra coisa, na medida que vão acontecendo coisas com os personagens, você vai notando em que a equipe vai ficando mais próxima, sabe? Os personagens que estão ali, eles acabam ficando mais unidos. E até mesmo em diálogos que aparentemente não vão ter total relevância, você consegue sentir essa proximidade dos personagens, e isso eu achei muito bacana. Sem contar que também é um livro muito engraçado, essas interações dele, muitas delas eu achava bem engraçado. E, assim, eu acho que eu vou sentir muita falta desses personagens, não sei. Ai, que eu tô doida pra começar a ler Mistborn, né, porque é do mesmo autor. E também já teve gente me falando que Mistborn é ainda melhor do que Os Executores. Aí eu já tô tipo assim, gente, mas eu já achei Os Executores incrível. Aí eu tô controlando as minhas expectativas pra, sei lá, né, vai que eu não gosto tanto de Mistborn. Mas é isso. Estou ansiosa pra começar Mistborn, mas esse dia não é hoje. E eu falei pra vocês que eu ia começar a ler os contos de fadas nórdicos, mas eu preciso começar a ler logo e terminar pelo menos a meta de Misery pra poder interagir com as meninas lá no grupo, né? Porque eu já tô, tipo, mega atrasada na leitura coletiva. Então eu vou terminar o meu café e depois eu vou ler Misery. Oi, gente, voltei. Então, eu acabei não lendo de tarde direito, né? Eu li só umas 30 páginas de Misery, porque depois eu fui no banheiro, eu vi que tava vazando meu banheiro lá, tive que dar um jeito de resolver as coisas, né? Mas enfim, voltei a ler agora de noite e lembrei de buscar minha luz lá no outro quarto, que eu acho que o início do vlog ficou bem escuro, né? O que acontece nessa história? Nós temos o Paul, que é o Paul Sheldon, que é um escritor muito famoso e tudo mais. Ele tem uma série de livros que chama Misery. E ele acaba sofrendo um acidente e ele é resgatado pela Anne Wilkes. E ela acaba levando ele pra casa dela, pra cuidar dele e tudo mais. Essa é a sinopse. E também aqui na sinopse fala que ela quer que o Paul escreva uma sua obra-prima, mas que seja só pra ela. E assim, gente, como o King trabalha muito bem essa questão da construção de personagens, eu jurava que as 100 primeiras páginas desse livro ia ser aquela coisa de, por exemplo, assim, ele tá acompanhando a Anne em algum lugar, descrevendo o que ela tá fazendo e tudo mais, e, por exemplo, um capítulo isso e um outro capítulo que fosse o Paul, até chegar o momento deles se encontrarem. Por quê? Em O Cemitério, meio que todo mundo sabe o que vai acontecer, mas se estende por muito tempo aquela tensão de tipo assim, caraca, vai acontecer tal coisa. Em Cujo também é a mesma fórmula de você saber o que vai acontecer, você prevê aquilo, mas você fica acompanhando toda a tensão, os passos do personagem, só assim, encaminhando para um momento que vai acontecer a desgraça. E eu achei que aqui seria assim, mas não. A primeira página é ele sofrendo um acidente e ela resgatando ele. Assim, resgatando é meio esquisito. Tipo assim, ela tá lá tirando ele lá dos destroços do carro e vai levar ele pra casa dela, né? Pra fazer ele prisioneiro. Tipo, não é bem salvar. Vocês entenderam? Mas enfim, eu fiquei bem surpresa com isso. E isso na minha cabeça acabou parecendo que fosse como se o King tivesse tirado toda a construção, tacado direto no momento da treta, e que ele vai construir os personagens no decorrer da trama em si. E eu acho que é o
primeiro livro em que eu tô vendo ele fazer isso e eu tô muito empolgada. Porque assim, normalmente nos livros do King, o início você fica muito tempo sem acontecer efetivamente alguma coisa, sabe? É só construção. E aqui não, sabe? Você já tá na treta. Aí eu fiquei, gente, tô chocada. E assim, eu achei o cemitério bem fluido, mas esse eu tô achando muito mais fluido. É meio que parado porque não tem exatamente uma ação, sabe? Porque ele sofre esse acidente, ela socorre ele, né? Leva ele pra casa dela e quando ele acorda, porque ele fica muito tempo dopado, ele vê que ele tá com as pernas dele fraturadas e tal, ele não consegue se mexer, levantar da cama, andar nem nada. Então é um cara que tá travado numa cama com uma mulher psicótica que levou ele pra casa dela, dopou ele, tipo, com analgésicos e coisas assim. E não tem a intenção de avisar ninguém que ela tá com ele. Então ele tá tendo que conviver com essa mulher que é completamente louca. Sério, tem algumas coisas assim que eu olho assim, gente, a mulher é muito surtada, entendeu? E ele tem que ficar meio que, sabe, numa batalha psicológica com ela, porque qualquer coisa que ele fizer pode desagradar e ela ficar extremamente irritada e fazer alguma besteira. Sendo que ela já tá fazendo a besteira com ele, né? Mas tudo bem. E assim, da mesma forma que ele tá sendo prisioneiro da loucura dela e tudo mais, ele tenta meio que manipular o que ela faz. Ele vai falando certas coisas pra ela pra tentar manipular a situação, pra que ele consiga alguma coisa que ele quer, que ela não tente matá-lo do nada, né? Então, assim, você vê que ele tá muito tenso na medida que vai descrevendo os sentimentos dele, mas ele tenta transparecer uma calma pra parecer que tá tudo sob controle, como se ele não tivesse tão incomodado com a loucura dela. Enfim, não vou falar mais nada sobre esse livro, que eu não quero correr o risco de dar spoilers. Eu terminei, né, a meta que eu queria da quantidade de páginas. Eu tô doida pra continuar esse livro de verdade. Só que eu vou ler só até aqui, porque eu só vou voltar a ler esse livro agora na segunda-feira. Porque eu quero conversar com o pessoal lá do grupo, da leitura coletiva, e não correr o risco de dar spoiler pra ninguém se eu ler a mais, sabe? E na segunda-feira eu volto pra normalidade desse aqui e vou começar a ler o Contos de Fadas Nórdicos, né? Que é o tal livro da pré-venda que tá aqui encalhado. E eu acho que vai ser tranquilo, mas eu vou começar a ler agora de noite. Eu vi que os contos não são tão grandes, então acho que vai ser bem de boas. E esse livro aqui, gente, eu vou falar com vocês melhor lá no vídeo de leituras ou no embalo de que esse livro tá indo, que eu tô gostando dele. É bem provável que eu faça uma resenha, mas aí vocês vão ter que esperar, né? Porque nesse vlog não vai ter mais nada sobre Misery. Mas enfim, estou amando esse livro até o momento, espero gostar muito do final também. E eu vou ler os Contos de Fadas Nórdicos agora. Olha isso. Toda vez que eu tenho que levantar da cadeira do computador, eu tenho que olhar se ele tá perto. Porque olha onde que ele põe o rabo. Gente, eu posso me mexer a qualquer momento e machucar o rabinho do bebê. Só que ele não entende. E ainda traz um macaquinho pra brincar. Oi. Dá licença, a mãe vai levantar. Pra não te machucar, meu filho. Eu tô vindo aqui rapidinho, porque daqui a pouco eu vou parar pra almoçar. E eu queria falar com vocês antes sobre os contos que eu li do livro Contos de Fadas Nórdicos ontem à noite antes de dormir. Porque depois do almoço eu vou voltar a ler, então talvez eu comente sobre outros contos depois. E a leitura começou muito bem, porque o primeiro conto é, na verdade, uma história que eu já conhecia. Só que eu assisti um filme quando eu era criança que o nome era O Rei e o Urso Polar. Só que aqui nesse livro a história tá com outro nome. Aqui no livro ele tá com esse nome aqui, eu não conhecia, né? A Leste do Sol e Oeste da Lua. Então eu só percebi que era a mesma história quando eu fui lendo.
E tem até umas ilustrações, inclusive no filme tem uma cena que é exatamente isso aqui. Eu achei bem legal. E as ilustrações desse livro também são muito bonitas. Eu adorei de verdade. Mas enfim, eu sei que tem coisa que no filme tá diferente, sabe? Porque eu me lembro que tinha os bebês. Também não sei se eu estou confundindo com outra história que eu tinha assistido quando era criança. Mas eu fiquei muito feliz porque foi meio nostálgico. Tem uma partezinha que é repetitiva, né? Do tipo ela conversando com o vento, a lua e umas coisas assim. Mas eu achei bem legal conhecer essa história, assim, na versão original dela. Eu achava que era só um filme quando eu era criança. Mas eu gostei bastante, fiquei bem feliz. Ah, gente, se vocês escutarem o barulho, provavelmente é a máquina de lavar, que eu tive que botar a roupa pra lavar. Mas enfim, continuando. Outro conto que eu achei bem legal foi esse aqui, que é A Noiva da Floresta. Eu achei ele fofinho porque ele é bem aquela coisa assim de você julgar pelas aparências, sabe? Então, tipo assim, são 3 irmãos, eles estão procurando noivas pra eles. E um deles, ele não encontra uma moça, ele encontra uma ratinha. E a ratinha se mostra ser uma pessoa... Não, tipo assim... A ratinha se mostra ser alguém muito melhor do que as outras moças, sabe? Tudo bem que, assim, os critérios de qualidade deles são aqueles critérios da época, né? Baseado, tipo assim, em coisas assim de afazeres domésticos. Mas, enfim, ela é muito mais dócil, ela conversa com o rapaz. Eu achei fofinho o final. Só que eu acho que tem umas maldições aqui dessas bruxas, né? Que amaldiçoam as pessoas, que são suspeitosamente específicas. Eu achei muito estranho essas maldições. E se eu fosse uma bruxa e amaldiçoasse alguém dessa forma, eu acho que eu ia ficar muito chateada se conseguissem quebrar a maldição. Quer dizer, gente, eu fui tão específica. Como que conseguiram quebrar isso? E aqui tem até uma ilustração da carruagem de ratinhos. Eu achei muito fofo. Adorei mesmo. Aí nós vamos falar agora sobre um conto que eu não gostei muito, né? Porque é esse aqui. Cara e Capa Dura. Eu achei... Nossa... Que é a versão nórdica da Cinderela. Só que assim, gente, nessas histórias de... Como é que se diz? De conto de fadas, tem muita coisa de que, fulano sofreu uma maldição. Aí eu achei que esse da Cinderela ia ser algo do tipo. Porque começa do mesmo jeito, né? Ela lá com a madrasta maltratando ela. E tem um touro, um boi, que ele vai ajudar a moça, né? Que na verdade não é Cinderela. Eu tô chamando de Cinderela aqui erradamente. Mas... ele ajuda e, tipo assim, ele passa por muita coisa por ela, sabe, pra ajudar. E ele vai fazendo algumas orientações do que ela deve fazer pra, tipo, sair daquela situação. Até metade do caminho, tudo bem. Aí chegou um momento que eu fiquei triste, que eu não gostei do que ele mandou ela fazer. E eu achava, né, que ia ser uma história super fofinha. Até tem esse marcadorzinho aqui, que é do próprio livro, né, que eu acho que é ele, né, porque até agora foi o único conto que apareceu que tivesse um touro. Aí começou a acontecer umas coisas que eu não gostei. Porque eu acho que contos de fadas, ou ele tem que ter aquela coisa de você sonhar, sabe? Tipo, ai, nossa, príncipe encantado. Ou tem que ter uma lição de moral. E esse aqui não tem nenhum dos dois. Porque o príncipe da história é um príncipe lixo. Eu fiquei assim, gente, tudo bem querer casar com um príncipe e tal, tem aquela coisa do conto de fada... Mas tem coisa que ele tratou ela mal. Por que ela quer casar com ele? Eu não tô entendendo. Então, assim, foi um conto que eu fiquei bem chateada. Eu não gostei. Eu realmente achei o conto muito ruim. Pra mim não faz o mínimo sentido. Porque ele não é pra sonhar. E ele também não é... Assim, não tem uma lição de moral. Então, eu não gostei. Por enquanto, foi o único conto, assim, que eu achei ruim do livro. Só que, pelo menos, depois desse conto... Vem um conto que me agradou muito. Que, inclusive, eu acho que é o meu favorito do livro até agora. Que é sobre crianças trocadas. Então esse aqui é o conto. Eu até marquei com post-it, porque esse foi o que eu mais gostei até agora. E aqui embaixo ele fala, né, que no folclore europeu, principalmente no nórdico e tal, tem essa crença das crianças trocadas, que são a prole de uma fada, troll, criatura mística, que é deixada secretamente em troca de uma criança humana no berço. Aí na historinha aqui nós temos um casal que acaba sendo observado por uma mãe troll. E ela fica encantada com o bebê humano e ela leva o bebê humano da moça. E ela deixa o filho dela, troll, no lugar. Eu gostei muito desse conto, porque ele vem com uma mensagem muito bonita sobre ser mãe, sobre maternidade, sabe?
aqui a mãe ela perdeu o bebê e ela tá com esse bebê troll pra cuidar, tá todo mundo da cidade menosprezando ela, porque vê que é um troll, né, que não é um humano aquilo. E tem gente que põe a culpa nela porque ela perdeu o bebê, deixou o bebê ser levado. E assim, ela, mesmo com o passar do tempo, por mais que assim ela sinta a falta do filho dela, ela acaba cuidando do bebê troll, ela tem cuidado pra alimentar, pra sair com ele, não deixar ele sozinho, pra proteger. E eu achei isso muito bonito, sabe? É aquela coisa de que coração de mãe é sempre mais dócil, sabe? Então eu achei a mensagem desse conto muito linda e foi o conto que eu mais gostei até agora. Aí, pra fechar esse pedacinho de vlog, o outro conto que eu li foi O Rei Dragão. E eu gostei, mas sabe que eu tava falando sobre maldições muito específicas? Esse aqui é um desses. Aí tem uma mulher que ela come uma flor que ela queria engravidar. A bruxa vira e fala, você come a flor vermelha pra ter menino e a flor branca pra ter menino. Aí a mulher gulosa come as duas. Aí ela, em vez de ter um filho, ela tem um bebê dragão. Tipo, lógica, não sei. Mas enfim. E pra quebrar certas maldições com o passar do tempo e tudo mais, é muito específica o jeito de quebrar essa maldição, de verdade. Mas no final das contas eu gostei do conto, porque dá a sensação de que talvez o Rei Dragão só fosse mal e só fizesse aquelas coisas no início por causa da maldição mesmo, sabe? Como se não fosse ele. Então, assim, no geral eu gostei desse conto também. E agora eu vou almoçar. E só pra vocês terem noção, no momento eu estou concluindo este conto, né? Eu estou na página 105, né? Página 106 tem outro conto e depois eu venho falar dele pra vocês. Então, gente, eu parei aqui agora um pouquinho porque eu tava fazendo um negócio de postagem no blog e tal, essas coisas assim, porque hoje saiu o vídeo, provavelmente quando vocês estiverem vendo esse vlog já saiu o vídeo que eu tô falando, que é o a resenha de Só os Animais Salvam. E eu li mais um pouco, né, depois do almoço, como eu tinha falado pra vocês. E o que eu queria falar? No início desse vlog no início da minha leitura de contos de fadas nórdicos, eu falei pra vocês que tinha um conto que foi até que inspirou o filme O Rei Urso Polar. Aí depois eu tava lendo, aí tem esse outro aqui, ó, que é Rei Valemon, o Urso Branco. Basicamente é a mesma história, tá? Só que eu tava falando assim, eu me lembro que no filme tem os bebês e aqui não tinha os bebês. Então, teoricamente, os bebês aparecem nessa versão. E no outro aparece até alguns personagens que deveriam ser esses bebês, mas eles não mencionam. Mas mesmo assim, foi legal saber as duas versões. Aí acabou essa parte de os contos populares nórdicos, né? E agora entrou nos contos raros, que são... Começa com essa introduçãozinha aqui. E o primeiro conto já me conquistou, que foi A Flor da Islândia. Aí basicamente nós vamos ter a história de uma menina, né, que os pais dela se casam e eles se tornam rei e rainha do reino. Só que a terra da mãe dela era muito bonita, então ela sempre sonhava em ir para um lugar mais bonito do que onde ela morava, porque onde ela morava era meio frio e tal. Só que ela acaba conhecendo o rei das fadas e se apaixonando por ele. E, gente, esse é um daqueles contos, assim, românticos e ao mesmo tempo tristes, mas lindos, entendeu? E eu até marquei também, porque se tornou um dos meus favoritos desse livro. Adorei mesmo. E os contos desse livro, eles são bem curtinhos, mas esse é um pouquinho maior do que os outros. Então eu achei bem legal, né? Teve espaço pra mais história. Aí depois eu li Lindaura e o Velho Rei. Eu achei essa história bem bonita, porque ela vai contar a história de um rei que ele é muito triste, porque ele já perdeu a esposa e o filho. E ele acaba conhecendo uma menininha. E essa menina, ela é tão doce e alegre, e o conto vai meio que tratando sobre como que a inocência e a alegria pode ser contagiante e também ajudar você a reencontrar a confiança nas pessoas. E eu achei muito fofo. Também li Lasse Meu Vassalo, que basicamente é a história do Aladim. Só que
em vez de ser uma lâmpada mágica, ele encontra um pedaço de papel dentro de um baú. E assim, gente, eu não sei se eu gostei não, tá? Porque o que seria, tipo, o Aladdin aqui, ele é muito arrogante. Então, assim, eu tava torcendo pra, assim, a desgraça acontecer com ele. Que mesmo que ele tenha aprendido uma lição com a situação, eu não fiquei totalmente satisfeita. Eu acho que não tinha que ter um final feliz. E eu tô na página 202, só que ainda são 6h16 do domingo. Então eu acho que eu vou conseguir terminar de ler esse livro de boa. E acho que vai dar pra ler de boa. Eu vou conseguir fechar a maratona direitinho, fechar bem. Mas daqui a pouco eu volto a ler isso aqui e eu vou tomar meu sorvete que já tá todo derretido porque Rio de Janeiro tá um calor do inferno. Bom, gente, eu vim aqui finalizar esse vlog e dizer que eu concluí a leitura de contos de fadas nórdicos. E desses últimos contos eu gostei muito desse aqui, O Vizinho Subterrâneo, porque ele trata basicamente sobre a gratidão e o respeito com criaturas mágicas e o como que isso pode trazer benefícios pra você, ou se você desrespeitá-lo, pode trazer algumas tragédias, né? Mas eu gosto muito dessa temática e eu achei bem legal aqui o respeito que o cara teve com o problema que a tal criatura mágica estava enfrentando. Aí, outro conto que eu também gostei foi A Última Morada dos Gigantes. Assim, gente, esse é um daqueles contos de fadas sobre amor trágico, né? Aqui nós temos a história de um romance de um casal de gigantes em que as terras deles são invadidas. E anos depois, sabe, nós também temos a história de uma princesa que foge do reino dela porque o pai dela quer que ela se case, mas ela tá apaixonada por um serviçal. Mas assim, a história é bonita, é triste, porque tem umas certas cenas assim que me entristeceram, mas eu gostei bastante da história, nunca tinha visto nada parecido. No geral, eu gostei muito do livro, tiveram poucos contos que não me agradaram, porque, assim, questão da história mesmo, tipo uma aventura, eu achei que não tiveram nada demais. E tem um aqui que é tipo uma musiquinha, uma poesia, que é algo que eu não gosto, particular meu. Então, você lendo, você pode até gostar. A maioria eu gostei e eu acho que é uma leitura que super vale a pena pra quem gosta de contos de fadas. E bom, gente, é isso. Acho que eu concluí a maratona, dava as 500 páginas, né? Acho que essa foi a primeira vez que eu consegui não flopar. Eu acho que basicamente o segredo é não ficar jogando The Sims e também tentar escolher melhor os livros, né? Porque na maratona passada eu tava lendo Blade Runner e na hora que eu terminei de ler Blade Runner eu não consegui ler mais nada porque fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe? Eu não li mais nada. Mas nessa foi bem tranquila, né? Eu escolhi um livro de contos, Calamidade, que era um livro que eu já tava super empolgada com a leitura, então eu fui muito rápido. E Misery me impressionou muito porque eu achei muito fluido. De verdade, eu acho que esse tá sendo o livro mais fluido do King que eu tô lendo. E é isso, gente. É isso o vlog. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueçam de deixar um like para ajudar na divulgação, de se inscrever no canal se você não for inscrito. E aqui embaixo eu vou deixar sempre os links das minhas redes sociais e tudo mais. E também os links de compra para os livros que eu fui citando no decorrer do vlog. Porque vocês comprando por esse link, vocês ajudam muito o canal e vocês não estão pagando nada mais por isso. Mas enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!